Jimmy Butler, escolha 30. Para abrir a nossa lista, temos um roteiro de filme. O Jimmy Butler, com 13 anos, foi expulso de casa pela própria mãe. Ele viveu de favor na casa de um amigo durante o ensino médio e ele teve que lutar por cada centímetro de espaço na vida. Chegando lá no draft de 2011, os olheiros diziam que ele tinha braços curtos demais, que ele não sabia arremessar com a consistência que a NBA precisava e que o seu teto máximo era ser um jogador de rotação, principalmente de rotação defensiva. Ele caiu até a última escolha da primeira rodada, número 30, pego pelo Chicago Bulls. Mas o que os relatórios não mediram foi a ética de trabalho maníaca dele. O Jimmy Butler acordava super cedo pra treinar quando ninguém tava vendo. E o resultado, ele evoluiu muito no Bulls, foi All-Star 3 vezes e depois, lá em Miami, ele se transformou na personificação da chamada Heat Culture, que é a cultura do Miami Heat de sempre ter jogadores energéticos, com muita garra e preparação física. De um garoto sem teto a um astro que carregou 2 vezes esse time desacreditado de Miami para as finais da NBA. 29 times deixaram passar um dos competidores mais fortes que o basquete já viu. Rudy Gobert, escolha 27. No mesmo draft de 2013, que ficou muito marcado pelo Antetokounmpo, teve um outro gigante europeu que também foi deixado de lado. O Gobert saiu apenas na escolha 27, quase caindo para a segunda rodada do draft. Na época, os relatórios diziam que ele era cru demais para a NBA, muito magro, desengonçado e sem um grande repertório ofensivo, por mais que essa parte do repertório ofensivo eles acertaram. O Denver Nuggets selecionou ele naquele dia e na mesma noite trocou para o Utah Jazz por dinheiro e uma escolha futura irrelevante. O que parecia um negócio pequeno na noite do draft se tornou um pesadelo para os ataques adversários. O Gobert ganhou corpo, moldou seu jogo e se tornou um pivô defensivo de elite, a mais pura elite, falando a verdade, porque ele conquistou o prêmio de melhor defensor do ano 4 vezes, empatando o recorde com o de Dikembe Mutombo e o Ben Wallace. Olha a responsa. O Denver praticamente doou um dos maiores defensores da história. Tony Parker, escolha 28. Pessoal, queria agradecer vocês aí pelo apoio. Olha a quantidade de comentário positivo que a gente recebeu. Então, muito obrigado a todos vocês e eu prometo que aqui vai ter muito conteúdo de qualidade. Hoje em dia é normal ver o Luka Doncic dominando na NBA, mas em 2001 a liga tinha um preconceito enorme contra armadores que vinham da Europa. Diziam que eles eram moles, que não teriam pegada, não aguentariam a pressão física da NBA. E por isso, o Tony Parker foi ignorado por 27 times e caiu no colo do já muito forte San Antonio Spurs, no finalzinho da primeira rodada. Até o técnico Greg Popovich tinha dúvidas no começo, achando que ele poderia não estar pronto, mas o Parker provou que ele tinha tudo que era necessário para vencer. Ele era o jogador mais rápido da quadra e muito corajoso atacando o garrafão, mesmo sendo um pouquinho mais baixinho do que o convencional. Ele se tornou o maestro de uma dinastia que ganhou 4 títulos e ele fez história, sendo o primeiro europeu a ser eleito MVP das finais em 2007. 27 times deixaram passar um Hall da Fama porque acharam que o basquete dele não funcionaria na América. Isaiah Thomas, escolha 60. Chegamos ao fundo do poço do draft de 2011. O Isaiah Thomas foi a última escolha, número 60, o último nome a ser chamado. Geralmente esse cara é irrelevante ou raramente tem minutos de fato na NBA. E com apenas 1,75 de altura era difícil acreditar que seria diferente com o Isaiah Thomas. Mas ele transformou a falta de altura em algumas vantagens. Muito rápido, muito liso, infiltrando muito bem no garrafão, mesmo com a pouca altura. Ele rodou alguns anos na NBA e explodiu mesmo quando ele chegou no Boston Celtics. Na temporada 16-17 ele teve uma das performances ofensivas mais absurdas da década, média de 29 pontos por jogo. Ele também ganhou o apelido de Rei do Quarto Período, né? King of the Fourth. Era uma resenha com o Game of Thrones, que tinha King of the North, né? Ele terminou em 5º lugar na votação para MVP aquele ano. O jogador que custou a escolha mais barata possível no draft virou um dos melhores pontuadores do mundo. A verdade é que sempre foi difícil estruturar uma defesa para que o Isaiah Thomas pudesse brilhar e que depois do time do Celtics, que era excelente defensivamente, foi muito difícil ele se reencontrar e pingou de time em time na NBA até ele perder espaço. Mas o que ele fez aquele ano ficou pra história. Como diz o comentário aqui do amigo, as ruas nunca esquecerão. Gilbert Arenas, escolha 31. No mesmo ano do Tony Parker, um outro armador foi desrespeitado. O Gilbert Arenas caiu para a segunda rodada, na escolha 31. Ele ficou furioso no dia do draft e jurou vingança contra todos os times que ignoraram ele. Ele escolheu a camisa número 0, supostamente para lembrar a quantidade de minutos que os especialistas disseram que ele jogaria na NBA. O resultado foi o nascimento do apelido Agent Zero. Ele se tornou um dos cestinhas mais letais dos anos 2000, com um alcance de arremesso de 3 ilimitado, muito antes do Steph Curry. Ele teve média de quase 30 pontos por jogo e chegou a marcar 60 pontos na cara do Kobe Bryant em pleno Staples Center. Ele teve seus casos, como o caso da arma, que eu vou contar aqui em outro vídeo, mas fato é que 30 times ignoraram esse super astro ofensivo da NBA. Marc Gasol,
escolha 48. Essa história é muito interessante porque ele foi trocado pelo próprio irmão. Em 2007, o Marc Gasol caiu para a escolha 48 e ele era visto por muitos como o irmão mais novo e gordinho do Paul Gasol. O Marc ainda jogava na Espanha e o Lakers draftou ele, mas não para jogar. Ele fez parte do pacote que trouxe o irmão dele, Paul Gasol, para Los Angeles. E aí o Marc acabou indo pro Grizzlies. Na época, parecia que o Memphis tinha entregado seu astro em troca de praticamente nada, mas o Marc Gasol chocou o mundo. Ele transformou o seu jogo e se tornou o pilar de uma era muito importante do Grizzlies. Foi eleito o melhor defensor do ano e 3 vezes foi All-Star. Depois, no Raptors, ele chegou a ser campeão da NBA também. Então aquela troca que parecia um roubo do Lakers acabou entregando para Memphis um dos maiores jogadores da história da franquia. Jalen Brunson, escolha 33. Chegamos ao homem que devolveu um pouco da alma do New York Knicks. Em 2018, o Jalen Brunson assistiu a 32 nomes serem chamados antes do dele. O motivo? A velha desculpa dos olheiros de que ele é muito baixo e não é atlético o suficiente para a NBA. O Dallas Mavericks apostou nele, aproveitou a chance na segunda rodada e ele foi fundamental lá como um auxílio pro Luka, principalmente. Mas quando ele assinou com o Knicks, foi que ele deu um passo a mais, que a mágica realmente aconteceu. O Brunson calou os críticos que diziam que ele era apenas um reserva de luxo e se tornou um All-Star, um líder nato e um dos pontuadores mais decisivos da liga, além de uma das maiores médias de ponto desde que ele pisou lá no Knicks. Hoje, ele é o rei de Nova York e os times que deixaram ele passar por causa da altura estão desesperados atrás de um armador que nem ele. Chris Middleton, escolha 39. Muita gente acha que o Milwaukee Bucks que draftou o Middleton, mas a história é um pouquinho melhor. Em 2012, foi o Detroit Pistons que usou a escolha 39 nele e não viu nada demais. Ele mal jogou na temporada de rookie e um ano depois ele foi trocado pro Bucks, mas como um peso morto numa negociação que envolvia o armador Brandon Knight. Ele era visto apenas como uma peça para fechar aquele negócio, mas em Milwaukee ele se desenvolveu e aquele peso morto se transformou no cash money. Ele evoluiu para se tornar um All-Star e o fechador de jogos ideal ao lado do Antetokounmpo. Sem as cestas decisivas e a liderança do Middleton quando o Antetokounmpo não estava em quadra, que é muito normal, porque o Antetokounmpo ele faz muita falta, né? E às vezes ele tem que sentar um pouco no banco para não arriscar ele estourar de falta. E aí nesses momentos o Middleton sempre foi um excelente líder, principalmente naqueles playoffs de 2021 do título. Então sem ele é fácil dizer que o título de 2021 não teria acontecido. O Pistons entregou de graça o parceiro ideal para o Antetokounmpo. DeAndre Jordan, escolha 35. Em 2008, os relatórios dos olheiros sobre o DeAndre Jordan eram muito cruéis. Diziam que ele era apenas um atleta que saltava alto, que era forte, mas que não sabia jogar basquete de verdade. Ele não acertava o lance livre nem para salvar a própria vida e era considerado um projeto de alto risco. Por isso, ele despencou para a segunda rodada, na escolha 35. E o Clippers decidiu pagar para ver. E o que eles ganharam mudou a identidade da franquia. Muito por conta do Chris Paul, mas ele era a âncora defensiva e parte da alma da era Lob City. Então, ao lado do Chris Paul e do Blake Griffin, eles transformaram o Clippers em um super time, muito interessante de assistir. Quem que não lembra daquela enterrada monstruosa que ele deu em cima do Brandon Knight? É um dos maiores highlights da história da NBA. Mas ele não vivia só de highlight não. Em 2016, ele foi eleito o primeiro time da NBA, All-NBA First Team. Isso significa que naquele ano ele foi considerado o melhor pivô do mundo. Achar um First Team All-NBA no meio da segunda rodada é um milagre estatístico. Paul Millsap, escolha 47. Paul Millsap é a prova de que números não mentem, mas os olheiros sim. Na faculdade, jogando pela pequena Louisiana Tech, a mesma do Karl Malone, ele realizou um feito histórico. Liderou a NCAA em rebotes por 3 anos consecutivos. Ninguém tirava a bola da mão dele. Mesmo assim, no draft de 2006, os especialistas ignoraram a produção e focaram mais no tamanho. Diziam que com 2,1 metros ele era muito baixo para jogar no garrafão da NBA, e ele despencou até a escolha 47. O Utah Jazz agradeceu o presente, e o Millsap, que começou como um operário vindo do banco, foi cavando seu espaço. Ele não só provou que ele conseguia pegar rebote entre os gigantes, como ele evoluiu muito seu jogo ofensivo ano após ano, até adicionando uma bolinha de 3 pontos no arsenal. Lá no Atlanta Hawks que ele atingiu seu prime e foi eleito All-Star 4 vezes. Achar um jogador titular na escolha 47 já é muito difícil, mas achar um cara 4 vezes All-Star é praticamente impossível. Essa foi a parte 2 do vídeo. Ficou faltando alguém? Se você lembra de alguém, deixa aí nos comentários. Também não esquece de se inscrever e deixar seu like, beleza? Falou!